Bom, então hoje a gente vai falar um pouco sobre o Word, certo? Só recapitulando rapidamente. Nas primeiras aulas de informática, a gente olhou mais para o lado do hardware, certo? Né? A parte física do computador, as peças, o equipamento em si, os componentes que formam o computador. E depois a gente entrou na parte de sistemas operacionais, que vai ser o programa principal do computador, é o que vai fazer funcionar, digamos assim, né? Você tem o hardware, você tem o equipamento, mas se você não tiver um programa para gerenciar tudo isso, ele é só um monte de sucata que não faz nada, certo? Então, a partir do momento que você insere um sistema operacional nesse computador, ele vai gerenciar esses recursos, vai permitir que programas sejam instalados em cima dele, em cima do sistema operacional, e vai permitir que o usuário interaja com a máquina, certo? Que utilize os equipamentos para interagir e produzir algum resultado. Né? Então a gente começou de baixo para cima, por assim dizer. Olhamos primeiro para as peças, para o hardware, e aí dentro do software começamos pela parte mais básica, mais baixa, que é o sistema operacional, e vimos aí de exemplo o Windows, né, que é o mais comum, mais usado, e na aula passada o Linux. E hoje a gente vai começar a entrar então no que a gente chama de softwares aplicativos, né, que são os programas que não são essenciais para o funcionamento do computador, né, o sistema operacional é essencial, sem o SO você não faz nada, mas programas que são muito comuns da gente usar no dia a dia para diferentes tarefas, certo? Então, os aplicativos são todos os programas que podem ser instalados no computador. E dentro deles, a gente vai destacar o pacote Office, né? Que o Office em inglês seria escritório. Então, são programas voltados aí para escritório, mas que acabam tendo um espaço muito grande na nossa vida, seja, né, as crianças e os jovens na escola para fazer trabalhos, ou no dia a dia, quando a gente precisa redigir um documento, anotar alguma coisa, e assim por diante. Mas também, claro, com um grande uso no mercado profissional, especialmente em escritório, certo? Então, são três programas principais, tem mais programas no pacote Office, mas os três principais que a gente vai ver neste semestre é o Word, que a gente vai ver hoje, que é um programa de edição de documento, de edição de texto. A gente vai ver também o PowerPoint, que é de edição de apresentação, criação de apresentação, como as apresentações que a gente estava usando nas aulas até então. Hoje só não trouxe apresentação porque eu vou mostrar mais a parte prática, eu vou mostrar como que é o Word, a interface dele, as funções. Então preferi não fazer nenhum material. E porque a gente já tinha a apostila do ano passado, certo? Que na verdade é o foco dessa apostila que eu enviei para vocês no grupo, é o Excel, que é o terceiro programa desse pacote que a gente vai ver, que é o de edição e criação de planilhas, certo? Planilhas de cálculo, que é o programa mais chatinho dos três, mas não digo difícil, mas é que ele tem muito mais conteúdo, muito mais funções. E no nosso curso usual, digamos assim, na ONG que a gente fazia, né, a presencial, o segundo módulo, o segundo semestre, é praticamente inteiro voltado para o Excel. Né? A Mari já fez o módulo 2, ela deve lembrar. Então, essa apostila que eu enviei para vocês é do ano passado, a gente vai usar ela de base, mas né, o Word a gente vai ver com mais calma hoje, mas o Excel, quando a gente tiver aula dele, vai ser só realmente para apresentar, certo? A gente teria que ter um semestre só disso para ter uma noção. Então, eu só vou apresentar as funções principais, para que serve, mas não espero que ninguém em uma aula aprenda a usar o Excel com todas as suas funções, né? Isso seria impossível, na verdade, eu acho. Ok? Então, né, são esses três principais programas que a gente vai ver: o Word, edição de apresentação, de documento, PowerPoint de apresentação e o Excel de planilha, planilha de cálculo em especial. Ah, Além disso, é interessante lembrar, porque isso pode cair em concurso, algumas questões, né? O Office, ele é da Microsoft, ele é um software proprietário, pago, mas a gente também tem outras versões, e algumas de código aberto. Lembra que a gente comentou sobre código aberto na aula anterior. E o mais conhecido, o Marcinho chegou a mostrar na aula anterior, né? Então vocês devem ter visto, ou podem ver no YouTube também, que tem o LibreOffice, que é uma versão gratuita do Office. São outros nomes, mas é basicamente as mesmas funções. Então, o Word, por exemplo, o LibreOffice tem o Writer, que é basicamente a mesma função do Word. PowerPoint tem
acho que é Impress o nome, agora me falha a memória. E o Excel tem o Calc, né? Então são programas relativos. São bastante similares. Antes da gente começar a entrar na parte do Word em si, né? Como esse nosso módulo EAD aqui está sendo voltado para concurso, né? É só comentar rapidamente, né, o como que isso pode cair em concurso, né? Já que na prova você não vai ter como interagir com o aplicativo em si. Saber usar o Word, né, no dia a dia ajuda bastante nos concursos, claro, mas, né, eu sempre reclamo aqui um pouco da forma que se cobram algumas questões em concursos que tem área de informática na prova, e com o Office não vai ser muito diferente, né? Eles cobram algumas coisas que eu não concordo muito, porque eles pedem às vezes recursos um pouco avançados, eles pedem teclas de atalho, que como eu já disse algumas vezes, são recursos interessantes da máquina, você tem uma tecla de atalho, você aperta duas, três teclas ao mesmo tempo e faz alguma função que você levaria mais tempo para fazer com o mouse, por exemplo. Então, isso agiliza muito o trabalho. Mas não tem por que a gente decorar todas as teclas de atalho específicas que a gente tem, né? Normalmente, o que acontece é, no dia a dia, a gente fica repetindo alguma certa função, a gente aprende a tecla de atalho que faz aquilo para a gente e acaba incorporando o uso dela naturalmente no dia a dia. É muito natural. Então, ficar decorando isso não faz muito sentido, mas isso é cobrado nas provas. Outra coisa que eu não concordo muito que é cobrado, que esses links que eu estou aberto aqui, eu vou mandar para vocês depois no WhatsApp, né? Que esses dois primeiros, eles dão algumas dicas sobre como estudar o pacote Office para concurso. E aqui, por exemplo, ele fala, ele dá um exemplo de uma questão, é que ele pede o passo a passo, né, o caminho que você tem que fazer para chegar em uma certa função. Aqui é uma função de revisão. Essa função já é um pouco avançada no Office, e ele pede o caminho exato que você tem que fazer para chegar nela. Eu também não concordo com isso, por quê? Porque se você, mesmo que você saiba usar aquela função, você use isso no seu dia a dia, é bem provável que você não pare para decorar o nome de cada menu que você está entrando. Você lembra mais ou menos, na hora você vai lá e clica. Ah, é aqui. Ah, não, não, é do lado. Ah, achei. É muito natural isso. Aí na prova você tem que ter decorado isso? Não concordo muito, mas isso é cobrado, ok? E aqui tem alguns exemplos de questões. Aqui esse outro link dá algumas dicas, inclusive dando exemplos de tecla de atalho que são cobrados em concursos. Talvez o macete aqui seja, né, que muitas questões se repetem ou se repetem de forma parecida, né, eles alteram alguma coisa, mas essencialmente é a mesma questão. Então isso facilita um pouco. E aqui também tem uma pequena apostilinha, são 20 páginas, né, apostila até curta, sobre o Word, mas também com foco em concurso. Então, se alguém for para fazer alguma prova que precise disso, é um material interessante para estudar. Hoje, não vou focar tanto nesse tipo de coisa. Eu quero simplesmente apresentar o programa para vocês, as principais funções, né, eu pensando no uso prático no dia a dia. Tudo bem? Qualquer dúvida, podem me interromper, tá? Fiquem à vontade. Ah, então, né, só mostrando a apostila aqui, para vocês terem de consulta. A parte do Word aqui é bem pequena, o foco dela é Excel, certo? Mas eu mostro aqui já, alguns dos principais recursos mais simples, né? Nada demais também. E depois o Excel é bastante extenso, já é um material mais completo. Então, da parte do Word, eu mostro desde a interface. Não vou mostrar aqui na apostila, vou mostrar na prática com vocês. Cada menu, cada guia que tem e as principais funções, onde encontrar. Tentei fazer de forma como se estivesse conversando com vocês para ficar alguma coisa bem natural. Mas agora eu vou minimizar e vou abrir o Word. Então, se vocês se lembram, né, quando a gente falou sobre o Windows, eu consigo encontrar todos os programas que estão instalados no meu computador no menu iniciar. Então, tá vendo aqui no canto da minha tela, né, tem o menu iniciar, a bandeirinha do Windows. Quando eu clico nele, abre o meu menu iniciar e essa barrinha aqui na esquerda são todos os programas que estão instalados no meu computador, certo? Tem uma barrinha aqui que tem mais para baixo. Então, eu vou procurar aqui Microsoft Office, está por ordem alfabética, então é mais tranquilo. Microsoft Office 2013, essa é a versão que eu tenho instalado, certo? Tem outras versões,
mas desde o Office 2007 muda muita pouca coisa entre uma versão e outra, certo? As versões mais antigas que são mais diferentes, mas é mais difícil encontrar, né? A maioria das versões que vocês vão encontrar nos computadores de hoje é da 2007 para frente, então muda um pouquinho a interface, mas no geral é a mesma coisa. E aqui no final tem o Word 2013, então vamos abrir o Word. Ele está abrindo na outra tela, peraí, arrastei para cá. Então, nessa primeira tela, eu estou vendo aqui alguns documentos recentes que eu tinha, que eu já editei recentemente. É uma forma simples de eu acessar algum arquivo que eu trabalho muito, certo? Então é só clicar aqui, ele já iria abrir. Ou eu tenho opções para criar um novo documento, certo? Ele inclusive tem alguns modelos prontos, por exemplo, ele tem um modelo de calendário, um modelo de carta de apresentação, né, como se fosse uma espécie de currículo, tem inclusive currículo aqui, que já tem uma certa interface que você pode só editar os dados. No caso, eu vou clicar em documento em branco, né, que vai me dar uma tela em branco. Ok? Vocês conseguem ver bem a tela? Eu não sei como que tá, por exemplo, a Suzy hoje está pelo celular, não sei se aparece bem, dá para enxergar. Algumas coisas eu Dá, vou dar zoom, claro. dá para ver, tá um pouco clara, mas você consegue. Perfeito. Então aqui a gente está na nossa interface principal do Word, certo? Então primeiro, vamos ver cada pedacinho dessa interface, dessa tela. Porque se a gente souber onde encontrar cada coisa, mesmo que a gente não tenha usado aquele recurso ainda, ou faz tempo a gente não lembra direito, a gente vai procurando nessa interface e vai descobrindo como fazer. É sempre importante lembrar que quem desenvolve software, desenvolve programas, está sempre voltado para a melhor experiência de usuário possível, ou deveria, pelo menos. Ou seja, ele não quer que o programa que ele criou seja difícil para o usuário usar. Ele quer que seja intuitivo, que você pegue aquele programa e mesmo que você nunca tenha usado, você consiga se virar. Claro que nem sempre, dependendo do intuito do software, não tem como fazer isso, mas vocês vão ver que, no geral, eles tentam ser intuitivos. Então, vamos descobrir onde cada recurso da tela que o Word nos dá. Bom, primeiro, claro, no centro da tela, o principal, é a minha página, certo? Documento em branco aqui, tem as bordinhas da página por padrão, né, no tamanho A4, que seria a folha de sulfite. Então, é onde aqui, essa é a nossa área de trabalho nessa aplicação, certo? É aqui que a gente vai ah, inserir nosso texto, formatar e assim por diante. Ok, então a gente tem a parte do documento em si, a parte do texto, e na parte de cima a gente tem o nosso menu, certo? As nossas ferramentas, que é o que a gente vai usar. Então, acho que o foco para a gente é entender essa parte aqui de cima, as opções que ela nos oferece. Ah, Começando ali, a gente está vendo que a primeira opção, na verdade, melhor, está vendo que lá em cima tem o ícone do Word, né, um documentozinho em azul com W. Acho que aqui é só um ícone mesmo, acho que ele não faz nada. Só algumas opções de janela. E do lado a gente tem um símbolo de um disquete, certo? Espero que vocês se lembrem do disquete, faz um tempo que não se usa. E algumas setinhas que estão em cinza nesse momento. Essa é a opção para a gente salvar documento, certo? Esse disquetinho, quando a gente clica nele, a gente salva o documento. É um atalho rápido para a gente salvar o nosso texto. A seta do lado, que está em cinza, ela é uma opção interessante, porque ela desfaz sua última ação. Então, suponha que você cometeu algum erro. Por exemplo, né, a Suzy comentou que ela estava editando o texto e ela acabou apagando tudo sem querer. Se isso estivesse sendo feito no Word ou algum software parecido, você poderia clicar nesse símbolo do desfazer e você desfaria a sua última ação, que no caso teria sido apagar o texto. A tecla de atalho para isso também é muito conhecida, né, que é o Ctrl Z. Então, se você apertar a tecla Ctrl e Z juntas, ele vai desfazer a sua última ação. Essa é uma tecla de atalho bastante conhecida. Então, isso aqui, né, só olhando lá para o topozinho, aqui para essa parte da nossa janela. Eu acho que eu consigo até mostrar aqui, né? Então, no caso, o salvar é o disquetinho aqui, certo? E a opção de desfazer é essa seta. Ela está em cinza porque, como eu não fiz nada ainda, não tenho o que desfazer. Se eu tivesse digitado alguma coisa ou feito alguma alteração no documento, aí ela estaria azul, eu acho, e eu poderia clicar desfazendo minha última ação.
Ok. Agora sim, nessa parte de baixo, a gente está vendo que a gente tem várias opções de ferramentas para a gente usar na formatação do nosso documento. E a gente tem essas ferramentas dividida em abas. A gente, nesse momento, está aqui, ó, na página inicial, certo? A gente vai ver o que tem em cada uma delas. Então, começando pela página inicial. Na página inicial, a gente vai ter os principais recursos do Word, né, de formatação de documento. A ideia é que na primeira página, aqui já vem aberta com o aplicativo, vai ficar os principais recursos, os recursos que a gente mais utiliza, certo? Então, o que que a gente vai encontrar aqui? Espera aí. A gente tem no começo as opções de área de transferência. Às vezes tem outras formas de fazer, né, como inclusive com tecla de atalho, mas são as opções de copiar, recortar e colar. Veja, se vocês se lembram que eu mostrei no celular quase agora, são os mesmos ícones que é utilizado no celular para essas funções, né, copiar, recortar e colar. Pincel de formatação não importa muito para a gente nesse momento. Logo na direita, a gente tem as opções de fonte. Isso aqui a gente vai usar bastante quando a gente estiver formatando um documento, né? Veja que eu desenhei muito bem que eu cortei aqui a parte da fonte. A fonte, no caso, seria em relação à formatação das letras, certo? Da aparência que as letras têm, né? A aparência do seu texto. Essa primeira opção que está aqui como calibre corpo é o tipo do texto. É basicamente o desenho da sua letra. A gente vai ver daqui a pouco os vários desenhos que a gente tem. Depois, o que está no número 11 agora é o tamanho. Então, quanto maior esse número, maior vai ser o tamanho do texto. Essas opções são alguns atalhos para aumentar ou diminuir, mas basicamente ele vai só alterar esse número, é a mesma coisa. Aqui não importa tanto agora. As formatações de negrito, itálico e sublinhado, a gente já vai ver. Superescrito, sobrescrito, taxado e opção de cor. Vamos testar cada uma delas para a gente ver. Vamos testar depois. Vamos só ver primeiro, rapidamente, tudo. Depois eu detalho mais. Espera aí que eu já esqueci como que eu dou zoom aqui. Do lado, as opções de parágrafo, onde a gente vai alterar o espaçamento e o alinhamento do texto. E algumas informações de estilo, que hoje a gente não vai chegar a ver. Então, na página inicial tem as principais funções, porque no geral, quando a gente está formatando um documento, o que a gente vai usar com certeza são as opções de fonte e parágrafo, que é o que a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco. As outras são mais em situações específicas. Ah, essas são as principais, né? Para quem está começando a lidar com o Word, acho que é o foco que tem que entender e aprender. Do lado da página inicial, a gente tem a aba de inserir. Quando a gente clica nela, vocês vão ver que vai mudar as opções que a gente tem aqui embaixo, certo? Na aba de inserir, fica todas as opções de elementos que a gente pode inserir em um documento, fora, claro, texto, né? Fora a gente digitar normalmente, a gente também pode inserir em um documento imagens, tabelas, gráficos, formas aqui, né? Se você quiser desenhar alguma coisa, colocar um quadrado, um círculo, uma seta, em uma certa posição do texto, tudo isso fica aqui na parte do inserir. E algumas opções de documento também, como por exemplo, inserir cabeçalho, né? A gente consegue colocar um cabeçalho físico, fixo, que vai se repetir em toda a página. Da mesma forma, o rodapé ou o número de página que vai ah, contar automaticamente as páginas do seu documento e vai colocar isso em uma certa região da página. Tudo bem? Então, tudo que a gente pode inserir em um documento. Perdão, o microfone desligou. Tudo que a gente pode inserir, fora o texto corrido em um documento, fica nessa aba Inserir. No terceiro menu, Design, vai ser mais relativo a aparência do seu documento, certo? Então, aqui tem umas opções pré-definidas de formatação de texto, né? Aqui ele dá exemplo, né, como título, texto corrido, ele tem formatações prontas para isso, o que agiliza um pouco o trabalho. Tem as opções também, por exemplo, de mudar a cor de fundo, de inserir marca d'água, inserir uma imagem no fundo da página, que você vai escrever por cima dela.
inserir borda. Então aqui tem algumas opções mais relativas ao design do seu documento. No geral, a gente não precisa usar muito isso, certo? É só em casos específicos. Layout da página, enquanto o design se refere mais à aparência, né, a parte visual ali de cor, imagem, estilo de fonte, a parte do layout da página vai ser mais relativa à estrutura do seu documento. Então aqui, eventualmente, a gente pode usar com um pouco mais de frequência. A primeira opção, por exemplo, é as margens da página, certo? Se vocês olharem aqui, tem uma reguinha em cima e embaixo do meu documento, ó. Uma reguinha aqui, ó, do lado e uma em cima, certo? Ah, esse símbolo aqui, ó, que termina essa parte cinza, está marcando o tamanho da minha margem esquerda. Então, tudo que eu vou digitar vai ser a partir dessa reta. E aqui também está marcando a margem superior. Então, tudo que eu digitar vai ser abaixo dessa outra reta, certo? Então, essas são as margens do meu documento. Aqui é a superior e... Opa, tá dando zica aqui. A margem superior e a margem inferior. Então, só dando de exemplo, né, quando eu escrevo alguma coisa, vou usar o mesmo exemplo dentro do celular, 7 de outubro de 2020. Vocês vão ver que ele está respeitando essa margem, ok? E isso eu posso alterar aqui. Então, né, se eu colocar uma margem estreita, por exemplo, a margem diminuiu, certo? Se eu colocar uma margem larga, a margem aumentou e o texto foi lá para frente, ok? Então, é isso que ele vai mudar. Eu vou deixar a normal, que é a que estava. Orientação, né? Aqui se a folha está em posição retrato, ou seja, de pé ou em paisagem, né? Então aqui a folha está deitada, é como se fosse o sulfite deitado, né, na horizontal. Posso alterar isso daqui. Tamanho da folha, como eu disse, o padrão é A4, mas eu posso criar documentos para outros tipos de folha, outros formatos, certo? Então tem A3, A5, o formato carta aqui, né? O letter. Então tudo isso eu posso alterar aqui. Colunas, se eu quiser escrever em colunas, certo? Então, ao invés de escrever, né, um texto corrido de uma coluna só, eu posso colocar duas, três colunas. Posso fazer esse tipo de coisa. Certo? Tem outras opções aqui, mas acho que aquelas são as principais. Os últimos itens que a gente tem aqui, eles já são um pouco mais avançados, então eu vou passar bem rapidamente. Não vai ser o foco dessa aula. Aqui em referências, por exemplo, a gente tem algumas opções, como criar sumário automático, certo? Então, você fez um trabalho, trabalho acadêmico, por exemplo, que a gente tem capítulos, seções, subseções. Se você marcar cada uma dessas informações e falar, olha, isso aqui é um título, isso aqui é um subtítulo, e esse tipo de coisa, no final você pode criar um sumário automático, certo? Então, ele já vai ver onde está cada título, em que página começa e já cria um sumário para você, né? Igual sumário de livro, e assim por diante. Então é uma ferramenta útil, mas já um pouco mais avançada. Ah, da mesma forma, ele tem algumas funções de inserir citação, fonte bibliográfica, né, que é muito voltado para trabalho acadêmico, mas particularmente eu nunca cheguei a usar essa função do Word, ou eu uso outro programa, ou eu faço na mão. Então são opções interessantes, mas um pouco mais avançadas mesmo. Correspondências, da mesma forma, aqui tem algumas opções como mala direta, que a gente, por exemplo, faz um documento no Excel e a gente consegue gerar documentos de forma automatizada. É bastante interessante, mas também mais avançado. Não é nosso foco. Na parte de revisão, aqui é mais focada de fato na revisão do documento. Então a gente tem aqui, por exemplo, a opção do corretor ortográfico, certo? Ortografia e gramática. Naturalmente, ele já vai indicar palavras escritas erradas, mas se a gente quiser olhar isso com mais detalhes, tem algumas opções aqui. Ele tem a opção de dicionário para a gente procurar sinônimos, por exemplo. Tem algumas opções de tradução interna. E também voltado, principalmente para trabalho em grupo, por exemplo, onde você edita um documento e tem que enviar para alguém corrigir ou para alguém trabalhar em cima dele, ele tem opções como inserir comentário, então você insere um comentário em uma certa parte do texto para outra pessoa ler depois. Controle de alterações, então a pessoa faz uma alteração, ela marca aquela alteração, você pode aceitar ou rejeitar. Então tem várias opções de revisão, de trabalho colaborativo aqui, mas eu coloco também dentro desses recursos avançados.
Por fim, a parte de exibição não é relativo à formatação do documento, ela é relativo a como as coisas estão aparecendo para a gente agora, no Word, certo? Então, por exemplo, a gente está aqui no layout de impressão. Se eu tivesse no modo de leitura, eu vou só clicar, vocês vão ver que ele vai mudar a aparência da minha tela, tá vendo? Agora eu estou sem nenhuma opção de formatação, estou só vendo o texto e nem está no formato da folha 4 que a gente estava antes, né? Por isso que ele chama de formato de impressão, porque é como se a gente estivesse vendo o resultado impresso daquilo. No modo de leitura, ele já muda tudo. E aqui embaixo eu consigo alterar de volta. Aqui, lembra que eu mostrei que eu estou vendo a reguinha aqui, né, que eu vejo as margens? Eu poderia tirar essa régua. Ó. Cliquei aqui, sumiu a régua. Posso colocar linhas de grade, né, com todo um quadriculado aqui, que dependendo do que eu estiver fazendo, pode ajudar a me guiar. Mas enfim, todas as ferramentas que estão aqui, elas não vão interferir no documento final, certo? É só como o Word está aparecendo para mim e de repente isso pode me ajudar ou não em uma certa função. Então, só vendo de novo quais são as abas rapidamente. Página inicial, aqui fica as principais funções, é onde a gente vai passar a maior parte do tempo, é o que a gente mais vai usar. Inserir, né, vai dar a opção para a gente inserir tabela, imagem e alguns outros recursos que a gente pode inserir dentro do documento. Design, eu consigo mexer um pouco na aparência do documento, colocar cor no fundo, colocar uma imagem de fundo ou coisa do tipo. E no layout da página, eu consigo alterar a estrutura do documento, alterar a margem, a orientação da folha, né, se ela está de pé, se ela está deitada, e assim por diante. As outras, a gente acabou de ver, são um pouco mais avançadas, não vão ser o nosso foco hoje. Voltei na página inicial. Antes da gente começar a ver algum desses recursos, né, eu só não mostrei aqui o primeiro botão, que é o botão de arquivo. Quando a gente clica nele, a gente vai ter algumas opções, como por exemplo, salvar como. Então, se a gente quiser salvar nosso documento, a gente pode salvar por aqui também. Imprimir, né? Então, se a gente precisar imprimir o documento, é através do menu Arquivo. Exportar, se a gente quiser salvar em PDF. PDF é um formato de texto fechado, certo? A ideia é que ele não vai ser editado. Então, você faz um documento, salva como PDF, aí você pode mandar para quem você quiser. A pessoa não vai conseguir editar aquele arquivo. Vai ser um arquivo somente de leitura. E tem mais algumas opções do próprio Word aqui que a gente não vai chegar a ver. No geral, a gente usa esse menu arquivo para salvar e imprimir, principalmente. Então, né, correria, como sempre a gente tem aqui, né, já que o nosso curso é meio curto e a gente não é presencial, então não tem como a gente fazendo junto. Mas até aqui, vendo a interface, tudo bem? A gente não começou a ver os recursos propriamente ditos, a gente só viu onde está cada coisa para a gente ter uma ideia, se situar no que tem e onde encontra, mas sem ver como usar ainda. Então até aqui, tudo bem? Para mim tranquilo. Até Maravilha, aqui. Jesus. Perfeito. Então, vamos continuar. Então, aqui, por exemplo, eu já ah, digitei um pequeno texto aqui, né? Coloquei Bauru, 07 de outubro de 2020. Uma coisa importante da gente prestar atenção, eu não sei se eu vou conseguir mostrar com o zoom, mas está vendo que no final, aqui, ó, de 2020, por exemplo, que eu digitei, fica uma barrinha, certo? Normalmente ela fica piscando. Aqui ela não está piscando porque quando eu dou zoom ele congela a tela. Mas na hora que eu tiro o zoom, dá para ver que fica piscando. Ó. Talvez vocês não estejam vendo direito, por causa do que no compartilhamento, talvez fique pequeno. Essa barrinha a gente chama de cursor, certo? Basicamente, ah, ela mostra onde você está no documento. Se você escrever alguma coisa, vai ser a partir dali que o texto vai ser inserido, certo? Então, se eu escrever agora, por exemplo, oi, tá vendo? Ele começou exatamente a partir de 2020, que é onde estava o cursor. Vou apagar. Agora, se eu clicar, por exemplo, aqui ó, no meio de outubro, depois do. Tá vendo que a barrinha está entre, né, no meio de outubro ali, ó, depois do outro e antes do bro? Então, qualquer coisa que eu digitar agora vai aparecer nesse meio, certo? Então, se eu digitar o oi de novo agora, ele apareceu no meio do outubro.
né? A partir de onde está o cursor é o que vai aparecer o que você digitar, o que você inserir, se você inserir uma imagem, inserir uma tabela, vai ser a partir dali que vai inserir e assim por diante. Então, o cursor é um guia para saber onde você está no documento e você consegue alterar a posição dele com o mouse ou com as setas do teclado também, mas eu acho que o mouse é o mais comum, mais fácil. Tudo bem? Ah, o que eu vou fazer agora é eu vou selecionar esse texto que eu digitei. Para isso, eu vou clicar com o mouse aqui no começo e arrastar até o final, que é semelhante a no celular, né? Como eu estava explicando, você segurar com o dedo e arrastar até o final. Aqui eu faço isso com o mouse. E agora eu posso editar esse texto, certo? A primeira coisa que eu vou fazer, lembra que aqui em fonte eu tenho esse número 11, que eu consigo alterar o tamanho, certo? A primeira coisa que eu vou fazer é aumentar esse texto para vocês conseguirem enxergar também. Eu vou colocar aqui, ó, 48. Agora deve estar dando para enxergar bem, certo? Então agora eu estou aí com o meu texto no tamanho maior na minha tela. Deixa eu dar um zoom aqui também, que aí fica melhor. Ok. Então vamos testar as opções de fonte, né? Aqui eu consigo mudar o estilo da minha letra. Então eu já vi como altera o tamanho, né? Eu cliquei aqui nessa setinha, apareceu várias opções de tamanho, eu cliquei no 48, que era o número maior, antes estava 11, aumentou o tamanho da minha letra. Eu também poderia apagar esse número e digitar o número que eu quiser, também funcionaria. Ok? Agora aqui do lado eu tenho a opção do tipo da fonte. Vocês vão ver que isso aqui vai mudar a aparência da sua letra, o estilo dela. Então, por exemplo, aqui está em calibre. Quando eu clico na setinha aparece uma lista de opções. Se eu clicar, por exemplo, aqui em The Brands, não essa não, porque essa, vamos ver. Ó, essa aqui, ó, Adobe Caslon Pro Bold, né? Uns nomes meio esquisitos, mas tudo bem. Cliquei. Tá vendo que mudou um pouco o estilo da letra, né? Outro desenho, por assim dizer. E aí eu posso colocar vários outros estilos. Ó, essa aqui é uma fonte mais caligráfica, tá vendo? Ó, mais desenhadinha. Ah, essa aqui é uma fonte mais quadrada, né? Com cantos mais retos. Então a gente tem vários estilos. Ah, normalmente, né, para documentos tem uma série de padrões, né, principalmente por exemplo, a BNT define uma série de normas, principalmente documentos acadêmicos, documentos técnicos, tem todo um formato que eles precisam obedecer. Normalmente a fonte mais indicada para documentos é a fonte Arial, certo? Uma fonte sem serifa. Serifa, só para quem não sabe, deixa eu colocar aqui, colocar Times New Roman, que é uma que eu sei que tem serifa. São esses desenhos, tá vendo que o B aqui ele tem não sei como chamar isso, é uma serifa, certo? Ele ultrapassa um pouco o nome, fica essa coisa, ó, aqui no U também tem uma serifa, aqui no R, tá vendo? É uma coisa mais caligráfica, mais desenhadinha, né? Normalmente para documentos são indicados fontes sem serifa e a Arial é uma delas. Deixa eu selecionar de novo, Arial. Agora, quando a gente olha para o B, para o R, a gente não vê mais aqueles desenhos que tinha no canto, ultrapassando a borda da letra, certo? No R também a mesma coisa. Então a fonte Arial é uma fonte bastante simples, formal, é a mais usada para os documentos em gerais. Ok, então a gente viu como altera o tamanho, como altera o tipo da letra. Além disso, a gente tem essas três opções aqui, ó, o negrito, o itálico, o sublinhado, que são opções de destaque, por assim dizer. Às vezes elas até têm funções específicas, mas no geral elas servem para dar ênfase em algum trecho do texto, em um título, por exemplo, ou assim por diante. O negrito, ó, quando eu clicar, vocês vão ver que o texto vai ficar mais forte, talvez, né? A letra fica com uma espessura maior, então o texto fica negritado, né? Ele dá uma ênfase, um destaque maior, fica como se tivesse usado mais tinta para redigir essas letras. Ah, e né, quando eu clico, eu aplico a opção, quando eu desclico, eu volto ao texto normal. Lembrando que isso só se aplica ao texto que eu selecionei, certo? Então ali eu tinha selecionado tudo. Mas se eu quiser selecionar só outubro, quando eu clicar no negrito, é só esse trecho que eu vou alterar, certo? Então, a formatação, por isso que eu estou sempre selecionando o texto para dizer onde eu quero fazer a alteração. Então aqui dá para a gente ver a diferença do texto sem negrito
e com negrito. Quando eu clico de novo, eu tiro a opção. Vou testar agora a opção do lado, que é o itálico. O itálico vai deixar o texto levemente tombado. Tá vendo? Ele ficou com as letras levemente inclinadas, se a gente comparar com o texto que não está em itálico. Normalmente a gente usa essa opção de itálico para demarcar palavras de língua estrangeira, certo? Então, quando a gente está redigindo um texto em português e a gente vai inserir alguma palavra em inglês, por exemplo, a gente costuma deixar em itálico para demarcar isso. E por fim, o sublinhado vai colocar um risco embaixo do texto, certo? Vai sublinhar o nosso texto. Então, são três formatações simples para dar ênfase em alguma palavra ou em algum trecho do nosso texto. Ok? Do lado, a gente também tem a opção de taxado, certo? Que vai fazer um risco no nosso texto. É menos comum a gente usar, mas também é possível. Do lado, a gente tem a opção de subscrito e superescrito. Aqui eu vou dar um outro exemplo. Esse é muito mais usado, por exemplo, se a gente tem alguma uma fórmula, seja matemática, seja química, embora existem outros recursos melhores para isso, mas é comum, por exemplo, a gente ter alguma informação que tem que ficar superescrito, por exemplo, se a gente tiver x elevado a 5. Então, eu cliquei aqui ó, no sobrescrito, nessa outra opção, tá vendo? Está com o x com 2 em cima. Depois que eu clico nela, qualquer coisa que eu digitar, fica assim, ó, sobrescrito. Né? Então, se a gente for matemática, para química, às vezes precisa desse tipo de coisa. Se eu quiser escrever a fórmula da água, por exemplo, H2O, certo? Opa. A forma que está aqui, né? Está o texto corrido. O 2, o certo, ele está subscrito, certo? Aqui embaixo do H. Então, selecionei ele e cliquei aqui em sobrescrito. Pronto, agora ficou num formato mais usual, por assim dizer. Né? Então, a gente já tem essas informações logo na página inicial, as formatações, e a gente pode usar elas. Vou apagar isso aqui. Outra opção também que a gente tem aqui no final de fonte é a opção da cor do texto, certo? A gente tem aqui o azinho, uma barrinha colorida embaixo, certo? Para o padrão vermelho, mas acho que quando a gente altera a cor, acho que muda ela também, agora não lembro. Mas por padrão é esse azinho com a cor vermelha. Quando a gente clica aqui, vai aparecer uma paleta de cores que a gente pode escolher para alterar o nosso texto, certo? E se a gente quiser alguma cor que não esteja aqui, a gente pode clicar em mais cores, que ele vai aparecer um menu com uma escala maior de cores que a gente pode selecionar. Se eu quiser deixar o texto em vermelho, por exemplo, clico aqui, vou selecionar a cor vermelha, pronto, o nosso texto está em vermelho. Se eu quiser voltar para preto, seleciono, posso colocar aqui preto ou aqui automático também, dá na mesma. Maravilha? Então, com essas opções que a gente viu até agora, a gente consegue alterar o estilo da letra. Né? O tipo dela, a forma que é o desenho dela, o tamanho, a cor e dar essas opções de destaque como negrito, itálico, sublinhado. Para alterar o estilo da letra, acho que essas são as principais opções. Já é mais do que o bastante. Maravilha? Agora, para o outro exemplo, eu vou precisar de um texto maior. Deixa eu ver se eu já tenho aqui. Tudo bem, eu abri um arquivo aqui agora, que já estava salvo, que tem um texto grande, mas sem nenhum formato. Isso aqui era uma atividade, na verdade. Aqui eu não vou fazer exatamente atividade, certo? Então aqui seria o texto final, é o mesmo texto que eu apresentei quase agora, mas aqui ele já está com o título de uma forma diferente, algumas opções de destaque, tá vendo? Itálico, itálico não, é sublinhado, negrito, são as opções que a gente acabou de ver para alteração de texto. Então, só com elas a gente já consegue fazer bastante coisa. Mas o que eu quero mostrar agora são as opções de parágrafo, certo? Essas opções que estão aqui nessa parte do menu. Então, aqui na parte anterior, a parte de fonte, a gente estava alterando o tipo da letra. Nas opções de parágrafo, a gente vai alterar a forma que o texto está disposto na nossa página, a forma que ele está organizado, certo? E tem algumas opções para isso. Primeiro, a gente vai ver as opções de alinhamento, que são essas 4 que estão aqui, tá vendo? Tem alguns risquinhos, são 4 botões.
A primeira opção de alinhamento é alinhado à esquerda, que é o que já está marcado. O que é o alinhado à esquerda? Se a gente olhar para o nosso texto, quando a gente olha para a parte esquerda dele, a parte esquerda de um parágrafo, todas as linhas estão começando exatamente no mesmo ponto. Tudo alinhado, certo? Agora, quando a gente olha para a direita, isso não acontece. Ó, cada linha termina em um certo ponto. Ó, essa linha está terminando aqui, essa um pouquinho antes, essa bem antes, essa aqui. Então, ele está alinhado apenas à esquerda, certo? Vou selecionar esse parágrafo, eu posso alterar esse alinhamento. Uma opção é o centralizado, é a segunda opção aqui. Quando eu clico em centralizar, ele vai centralizar o nosso texto. Então, agora, ele está alinhado ao meio, né? Então, é como se tivesse balanceado, né? Se a gente olhar aqui para a metade, demarcar o meio, o mesmo número de caracteres que vai ter na esquerda é o que tem na direita, ou pelo menos o tamanho vai ser o mesmo. Mas como consequência, agora ele não está alinhado nem à esquerda nem à direita, certo? A gente vai ver que cada linha acaba em um certo ponto, tanto aqui na esquerda como aqui na direita. Então aqui o texto está centralizado, ele está alinhado ao centro. Vou selecionar esse parágrafo de novo. Vamos ver a terceira opção agora, que é alinhado à direita. Então agora o contrário da primeira, certo? Se agora todas as linhas acabam no mesmo ponto, certo? Todas alinhadas. Mas quando a gente olha para a esquerda, opa, cada uma começa em um certo ponto, certo? Então agora ele está alinhado apenas à direita. Maravilha. Por último, a quarta opção é o justificado, que é o que a gente mais vai usar em texto corrido, né? É o recomendado. Aqui ele vai alinhar tanto à esquerda como à direita. Então ele vai fazer um espaçamento, ele vai calcular o espaçamento necessário para que fique tudo começando do mesmo ponto, alinhado, e acabando também no mesmo ponto. Claro que a exceção pode ser a última linha, que pode acabar onde for conveniente. Então aqui o texto ele fica alinhado à esquerda e à direita, né? A gente chama isso de justificado. O texto foi justificado. Acho que é o mais elegante, visualmente mais agradável. É o que a gente mais vai usar para texto corrido, né? Se a gente comparar aqui com a linha de baixo, a gente pode perceber essa diferença. Se eu quiser justificar todo o documento, né, eu posso selecionar tudo. Vou fazer isso aqui. Justificado. Pronto, todo o texto agora foi justificado. Maravilha? Vou deixar o título aqui centralizado só para diferenciar. Vou aumentar o tamanho também. Certo? Uma formatação simples aí, só o que a gente viu até agora, né? Alterei o alinhamento, alterei o tamanho da fonte e coloquei em negrito. Coloquei. Certo? Ok, então a gente viu as opções de alinhamento. Outra opção também importante é a de espaçamento. Ela fica logo aqui do lado. Ó. A gente tem as opções de alinhamento, certo? Tá vendo que né, o símbolo ele tenta representar o que ele faz, né? Então, se você pegar o alinhar à esquerda, você vê as linhas aqui, ó, alinhadas à esquerda e à direita não. Centralizado, são linhas centralizadas. Alinhado à direita, justificado. Então, ele já ah, é iconográfico, né? Ele cria um símbolo para representar a função que ele exercita. E do lado, a gente tem essa opção que a gente tem algumas linhas com uma setinha para cima e uma para baixo, certo? Essa é a opção de espaçamento. Aqui a gente vai alterar a distância entre uma linha e outra em um certo parágrafo. Então, por exemplo, vou selecionar o primeiro parágrafo de novo. Quando eu clico aqui no espaçamento, eu tenho algumas opções. O padrão é 1,15. Então ele está, eu não sei se isso aqui é em milímetro, não sei como que ele qual que é a unidade de medida, mas ele está com esse espaçamento de 1,15 entre as linhas. Se eu passar o mouse aqui no 1,5, vocês já vão ver que ele está aumentando o espaçamento. Então eu vou colocar 1,5, que também é um padrão bastante usado em documentos, né? O espaçamento de 1,5. Veja, né, se a gente comparar com o parágrafo de baixo, que eu não alterei, que o espaço entre as linhas aumentou bastante, certo? Né, o espaço vago aqui entre uma linha e outra.
o mouse, é ruim fazer qualquer tipo de desenho, certo? Mas se a gente comparar esse espaçamento com esse espaçamento, a gente vê que tem uma diferença significativa entre o espaço que fica entre uma linha e outra. A gente pode aumentar ainda mais o espaçamento. O maior que ele dá aqui é 3. Eu acho que se eu clicar aqui em opções de espaçamento, eu posso fazer personalizado. Então aqui vejo que ele está uma boa distância entre uma linha e outra. Como eu também poderia diminuir, e o espaçamento menor que ele dá aqui é 1. Aí aqui as linhas ficam bem mais próximas, certo? Então você precisa reduzir o tamanho do documento, de repente a impressão ficou cara, você precisa diminuir, você pode diminuir o espaçamento, que as linhas vão ficar mais próximas e o documento, por consequência, vai ficar menor, certo? Então a gente viu as opções de alinhamento, as opções de espaçamento. Acho que essas são as principais funções da parágrafo, das formatações de parágrafo. Mas outra função que a gente tem interessante aqui são essas de tópicos, que a gente usa bastante nos nossos documentos. Então, por exemplo, eu vou abrir primeiro o documento que já está formatado, certo? Esse documento é o mesmo texto do outro, mas já está formatado. Se a gente vir aqui, por exemplo, nessa parte do texto, onde ele fala de áreas da computação, a gente tem tópicos, certo? A gente tem aqui, ó, administração de banco de dados é um tópico, administração de redes é outro, e ele está marcando esse tópico com essas bolinhas aqui, certo? É uma forma de deixar aí o documento mais organizado, mais bonito. Então, seria interessante se a gente tivesse uma forma de criar esses tópicos. E é dentro desse menu de parágrafo. Vou voltar aqui, ó, essa é a parte do texto que está com os tópicos lá, aqui está só o texto. Eu vou selecionar tudo isso, ó, vai até programação, selecionei tudo. Mesma coisa que eu tinha feito anteriormente, cliquei com o mouse aqui no começo, fui até o final. E agora eu vou clicar nesse ícone aqui, ó, que é para criar tópicos. O ícone do lado, ele faz a mesma coisa, só que ele vai fazer numerado. A gente já vai clicar nos dois e vai ver a diferença. Então, se eu clicar no primeiro, ó, ele já criou os tópicos para mim, tá vendo? Aquela bolinha que tinha no outro documento, ele já criou para mim. Se eu clicar na setinha, eu posso alterar o símbolo que ele está usando, tá vendo? Ó? Tem a bolinha sem ser preenchida, quadradinho, esse símbolo estranho, consigo dar zoom. Ah, os outros quadradinhos aqui que lembram, né? O de carta, setinha. Então eu posso alterar o símbolo que eu estou usando para o marcador, mas ele vai fazer isso automático para mim. Ou se eu tivesse clicado no ícone do lado, ele vai criar uma numeração. Então, ao invés de ele colocar as bolinhas, ele vai numerar, tá vendo? Ó? Então, a cada tópico ele vai colocar um número automaticamente para mim, certo? Então, as duas opções vão criar tópicos. A diferença é que uma é numerada, a outra não. Vou voltar com as opções dos tópicos. Se eu quisesse tirar, né, fiz sem querer, era só clicar de novo. Se eu clicasse de novo, ele tirou, como vocês viram. Se eu clicar aqui, ele voltou. Lembrando, né, eu falei de tirar os tópicos. Vamos supor que eu tivesse feito algum erro aqui, né? Por exemplo, eu apaguei esse texto, perdi esse texto. Lembra que eu falei da opção lá em cima? Ó? Lembra que a setinha aqui estava cinza, né? Agora ela está azul. Se eu clicar aqui, ele vai desfazer minha última ação. Então, eu vou clicar ali. Pronto, ele voltou o meu texto. Ele desfez a minha última ação. Minha ação tinha sido apagar o texto. Quando eu cliquei lá, ele voltou com o texto. Então, a função de desfazer é bastante útil. Maravilha, então a gente viu aqui as opções de fonte, as opções de parágrafo. Com isso, claro, né, que isso seria necessário exercitar na prática para ir pegando, mas com isso a gente já consegue fazer bastante coisa. Eu acho que é o essencial do Word. Né? Sabendo isso, o resto dá para ir atrás, dá para pesquisando, sem grandes problemas. Uma coisa que eu vou mostrar aqui, além disso, é como a gente inserir imagem e tabela, né, que são duas coisas também comuns a gente fazer. Eu vou fechar esse documento, não vou usar mais ele por hora. Esse também vou minimizar. Vamos voltar nesse primeiro documento que eu tinha aberto. Agora eu vou lá no menu inserir, certo? Lembra aquele segundo menu onde eu vou poder inserir alguns elementos, incluindo imagens e tabelas.
Então, no caso, eu estou com o meu foco são esses dois ícones aqui, certo? Tabela e imagens. Vamos começar pelas imagens, né? Na verdade, imagens, o mais comum não é a gente usar essa opção, né? Eu vou começar por ela, mas não é o mais usual. Quando a gente clica aqui em imagens, ele vai abrir ah, esse explorador, essa caixa de diálogo, que é padrão do Windows, certo? Para vários programas vai abrir essa telinha aqui, onde a gente vai poder navegar pelo nosso computador procurando, ah, procurando algum documento, procurando algum arquivo, no caso, uma imagem, para a gente abrir, que a nossa função nesse momento é inserir a imagem no documento. Então aqui, por exemplo, vamos pegar, eu tenho as imagens aqui do nosso evento do ano passado, certo? Acho que foi quando a Suzy conheceu a gente, inclusive, certo? Lá na festa do Meridota. Então aqui tem algumas imagens daquele dia. Vou pegar uma imagem qualquer, não sei se vocês estão conseguindo ver ali, eu estou vendo as minhas imagens. Quando eu clico em alguma, clico em inserir, ele vai inserir essa minha imagem dentro do meu documento. Em relação à imagem, certo? Agora eu inseri ela, mas é claro que eu vou querer formatar ela em algum sentido. Vou querer alterar o tamanho, posição e assim por diante. Tem vários recursos nesse sentido, não vou entrar muito neles, né? Hoje é só uma aula de apresentação, né? Não é para ninguém ficar craque no Word, mas algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, veja que na própria imagem, quando ela está selecionada, quando ela está clicada, ou agora que eu acabei de inserir, tem algumas coisas que estão aparecendo. Ó. A primeira que eu quero que vocês olhem é que tá vendo que nos cantos da imagem tem uns quadradinhos, certo? Nos cantos e no meio das bordas, aqui, certo? Não sei se vocês conseguem ver. Opa! Esses quadradinhos que eu estou apontando. Eles vão servir para a gente alterar o tamanho da imagem, certo? Se você clicar e segurar nele, quando você vai arrastando, ó, aqui eu estou arrastando para dentro, eu estou diminuindo o tamanho da imagem. Se eu arrastar para fora, eu estou aumentando. Então, eu vou aumentando ou diminuindo o tamanho da imagem como eu quiser. Aqui eu vou diminuir. Aconselho sempre a clicar nos quadradinhos dos cantos, né? Tem esses aqui do meio também, por exemplo, esse aqui de baixo, ó. Ele também serve para alterar o tamanho da imagem, mas ele vai distorcer ela. Quando eu uso o dos cantos, eu mantenho a proporção. A proporção altura-largura é mantida, mas quando eu uso dos meios, por exemplo, se eu aumentar aqui, ó, eu estou aumentando só a altura, não estou aumentando a largura. Então, eu estou distorcendo a imagem, certo? Eu emagreci todo mundo aqui e deixei mais alto. No geral, isso não é desejável, certo? Então, sempre tomar cuidado para a gente não distorcer a nossa imagem. Vou desfazer minha última ação. Voltei para o que estava. Legal. Além desses quadradinhos, tem essa opção aqui, ó. Tá vendo? Tem uma setinha em espiral. Ela serve para a gente girar a nossa imagem. Então, se eu clicar e segurar aqui, eu consigo ir girando a nossa imagem. De repente, dependendo do que você estiver fazendo, isso pode ser interessante. Opa, está travando um pouco. Aqui, fica com a imagem rotacionada. No caso, eu não quero isso, vou desfazer e voltar como estava. Outra coisa que eu quero que vocês vejam é que, lembra, aqui em cima a gente tem os nossos menus, certo? Quando a gente está com uma imagem selecionada, apareceu um novo menu. Aqui, ó, ferramentas de imagem e formatar embaixo. Então, essa é uma forma que o Word tem para apresentar recursos específicos para alguma coisa que você está fazendo. Né? Então, por exemplo, imagem tem isso, tabela, a gente vai ver que também tem. Então, se a gente abrir esse novo menu que apareceu, aqui vai ter várias opções que a gente pode aplicar, formatações que a gente pode aplicar para nossa imagem. A gente pode, por exemplo, inserir uma borda. Apareceu, certo? Tá meio devagar aqui hoje, hein? E aí tem várias opções de borda que a gente pode colocar aqui, de efeitos também, alguns já pré-definidos. Tá vendo aqui, ó, ele fez essa bordinha redonda, fez uma sombra embaixo, né? Tem todas umas frescurinhas já prontas do Word. Também tem, opa, volta mais um. Essas são as pré-definidas, né, que estão aparecendo aqui. Aqui do lado também são quase as mesmas opções, mas aqui você quer fazer de forma mais manual.
certo? Então você pode pôr a borda da cor que você quiser, você pode alterar a espessura, o desenho dela, você pode colocar efeito como sombra, reflexo, brilho, dá para brincar bastante. Veja, isso aqui não é um editor de imagem, então pelo Word você não vai conseguir fazer muita coisa, né? Comparado ao que você faz em um Photoshop, por exemplo, ou em algum outro software de edição de imagem, são recursos bem básicos, mas para, dependendo do que você precisar, dá para fazer alguma coisa. Particularmente, o que eu acho mais útil são essas duas opções aqui, que é a posição e a quebra de texto automática, né? Que você pode colocar a imagem em uma posição específica. Outra forma de fazer isso é simplesmente você pegar a imagem e arrastar, certo? Você pode colocar onde você quiser. Ah, agora, a opção de quebra de texto é o seguinte, ó, vamos só dar de exemplo. Eu estou digitando alguma coisa aqui, eu não consigo, ó, eu estou digitando aqui do lado do texto, teste. Mas está vendo que tem essa parte em branco aqui, ó, da imagem que eu não consigo digitar, opa, nessa região aqui, ó. Não consigo colocar nenhum texto aqui. Eu tenho uma linha aqui. Quando eu vou para a linha de baixo, vem aqui, ó, do lado da imagem, no final. De repente, eu não quero isso. De repente, eu quero que tenha uma imagem, tenha um texto do lado, certo? Para alterar isso, eu tenho que alterar aquela opção de quebra de texto automático. E aí tem várias opções. Eu nunca lembro. Veja que eu falo aqui, né, que decorar não é exatamente algo legal, porque você pode ir testando, né? Você pode ir relembrando e vendo as funções, lembrando qual que você quer. Eu tenho a impressão que a que eu quero aqui para escrever com o texto do lado é essa aqui, ó, quadrado. Vamos clicar nela, vamos ver o que acontece. Quadrado. Pronto, tá vendo que o texto subiu? Agora eu posso digitar do lado, na linha de baixo. Aqui é que o texto está grande, né? Mas se eu tivesse um texto menor, ah, vamos copiar um texto aqui que eu estou com preguiça de pensar em alguma coisa para escrever. Tá vendo? Então veja que o texto se insere do lado da imagem sem problemas, certo? Na opção que estava antes, que era alinhado com o texto, ele não deixa isso acontecer, ó, ele joga o texto para baixo. Com o quadrado, ele coloca do lado. Se eu colocasse atrás do texto, tá vendo que aqui o texto ficou na frente da imagem. Tá até meio ruim de ler aqui porque o texto é escuro e a imagem também está um pouco escura. Então, são algumas opções que a gente tem aqui dentro do Word. Né, veja, né, que é importante a gente perceber que o Word, mais do que um programa de simplesmente digitar, né, como é o bloco de notas, por exemplo, onde você pode digitar texto, ele é um programa de formatação de texto. Então aqui você pode dar o formato que você quiser. Então ele vai te dar várias ferramentas, várias opções para isso, para você alterar a forma que o texto está nessa página, né, a forma que ele está apresentado para você. Ah, legal. Então veja, tenho aqui a minha imagem. A outra coisa que eu queria mostrar era a inserção de tabela. Já mostrei a imagem, a outra é a tabela. Quando eu clico aqui em tabela, tem a opção um pouco mais embaixo que é inserir tabela. Vou clicar nela. Inserir tabela. E aqui eu coloco o número de colunas e linhas que eu posso ter nessa minha tabela. Por padrão, eu vou deixar 5 colunas e 2 linhas mesmo, que é o que ele está me apresentando, mas eu poderia alterar esse número aqui do lado, ok? Vou clicar em OK. Pronto, eu iniciei uma tabela aqui no meu documento. Ele está com as linhas altas aqui porque o texto está grande, né? Eu tinha deixado em 80. Vamos reduzir um pouco aqui, 26. Ok. Então aqui eu posso ter eventualmente é interessante a gente ter uma tabela para organizar informações de forma conveniente para a gente. Então aqui, vou só, aqui exemplo, 1, 2, 3, 4. Certo? Então eu posso preencher essas células. Na forma de preencher é muito fácil, é só você clicar na célula que você quer e escrever o texto que você deseja.
Então você clica onde você quer e altera, sem problemas. E assim como na imagem, surgiu também dois. Aqui na imagem era um só, aqui surgiu dois menus novos, certo? Um em relação ao design, que vai ser relativo à aparência da nossa tabela, e a outro layout, que vai ser relativo ao formato da nossa tabela. Vamos ver rapidamente as opções que tem em cada um. Veja que em relação à aparência, eu posso alterar, tem algumas já pré-definidas. Ó. Acho que nem preciso selecionar a tabela. Ó, quando eu vou passando o mouse aqui, ó, vocês vão vendo que tem estilos diferentes. Ó. Ele altera o estilo da linha, ele tira as linhas, altera a cor de fundo. Tem opções aqui até mais. Ó, assim, por exemplo, ele ficou azul, certo? Algumas opções pré-definidas, mas vou desfazer, que eu posso alterar tudo manualmente se eu quiser. Né, o Word sempre tem, ele tenta dar para a gente algumas opções pré-definidas para a gente fazer rapidamente, mas ele também deixa a gente fazer tudo manualmente. Então, no sombreamento, a gente altera a cor de fundo das celas, né, a cor da célula em si. No estilo da borda, a gente vai alterar o estilo das linhas. Né? A gente pode aumentar a espessura, deixar a linha mais grossa, pode aumentar o estilo, né? Deixar tracejado, por exemplo. Ah, aqui também tem algumas opções relativas a isso. A cor da borda, né? A cor da caneta vai alterar a cor da borda. A gente pode tirar bordas ou colocar bordas em certos locais. Por exemplo, você quer ficar só com a borda inferior e tirar as outras, também tem aqui. E assim por diante. Não vou entrar com mais detalhes nessas opções, só para a gente saber que tem. Então, tudo isso aqui é em relação à aparência da tabela, principalmente cor das células, cor de fundo e a borda. Se tem, se não tem, formato, cor, tamanho e assim por diante. Agora, no menu de layout, a gente tem algumas opções relativas ao formato dela. A gente tem aqui, por exemplo, a opção de inserir novas linhas e colunas, ou excluir também. Né? Então, se eu clicar aqui, ó, inserir acima, eu vou inserir uma linha acima da posição que eu estou, inserir abaixo, abaixo. Então, somente explicar isso, né? Por exemplo, aqui o meu cursor está nessa posição, certo? Aqui, ó, nessa, ah, nessa célula. Se eu clicar em inserir acima, eu vou inserir uma linha acima dessa, ou seja, entre a linha 1, onde está o exemplo, e essa linha vazia, vai surgir uma linha nova. Agora, se eu clicar em inserir abaixo, vai inserir uma linha aqui embaixo. Se eu clicar em inserir à direita, vai inserir uma coluna nesse espaço aqui. Entre exemplo e 1, vai surgir uma nova coluna. E se eu clicar em inserir à esquerda, vai surgir uma coluna nova à esquerda. Então, só para dar exemplo, eu vou inserir abaixo. Veja, apareceu essa linha aqui embaixo. E cliquei lá de novo, inserir à direita, inseriu essa coluna aqui nova. Então, é uma forma de você criar mais linhas e colunas na nossa tabela, sem problemas. A gente também tem algumas opções. Aqui a gente tem a altura e a largura das nossas células, certo? Posso aumentar a espessura, aumentar a altura das nossas células. Eu posso mesclar células, então eu posso pegar duas células, por exemplo, e juntar em uma só. Posso alterar o alinhamento. O alinhamento aqui, veja, é basicamente as opções que a gente tinha para o alinhamento de texto. Alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita. A gente já tinha visto, certo? A diferença é que já que a gente está em uma célula, além disso, a gente pode alinhar em cima, ao meio ou embaixo. Então, vamos dar um exemplo disso. Deixa eu aumentar essa linha. Veja, eu tenho aqui o meu oi, certo? Que está nessa célula, nesse quadradinho. Veja que ele está alinhado à esquerda e em cima, ok? Eu posso, por exemplo, agora alinhar a esquerda ao meio. Então, veja que ele continua alinhado à esquerda, mas agora ele não está mais alinhado aqui em cima, ele está alinhado ao meio. Ou à esquerda e embaixo. E aí tem todas as opções. Centralizado em cima, centralizado ao meio, centralizado embaixo, direita em cima, direita ah, ao meio e direita embaixo. Ele só não tem aqui o justificado, mas se eu ir aqui na página inicial, eu acho que eu consigo colocar justificado. Como aqui é um texto pequeno, não vai fazer diferença. Só faria diferença se fosse um texto grande. Ah,
Ok, certo? Então, tabela também é uma coisa que no nosso curso presencial, então, por exemplo, a Mari que estava fazendo no módulo 1, a gente iria entrar em Word ainda, a gente fica várias aulas, a gente explora cada um desses recursos, faz junto, certo? Aqui é só para te apresentar. Aí, tabela é uma das coisas que a gente formata com mais cuidado. Aqui é só para a gente saber que pode inserir e pode formatar. No caso aqui tem uma tabela bem feia, né? Porque eu só fui tacando exemplo. Mas nesse outro documento aqui, por exemplo, falando do Machado de Assis, aqui tem uma tabela mais bonitinha, mais organizadinha, certo? Então aqui para mostrar as obras, algumas obras é do Machado, com o nome da obra, ano de publicação, escola literária, e vejo que aqui eu tenho algumas formatações, ainda que simples, né? Aqui o que que eu alterei? Eu alterei a cor de fundo das células, que é o sombreamento, fica lá em design, e a cor da letra, né? Deixei em branco. E basicamente só, né? Depois é formatação de texto mesmo. Ó. Aqui eu deixei em negrito. Aqui eu deixei centralizado. Os três estão centralizados, aliás, certo? São formatações de texto, como a gente viu lá no começo. Ok? Ah, uma coisa, né, que isso eu nem chego a mostrar, mas, por exemplo, aqui a gente tem algumas opções como classificar e fórmula. Aqui eu estou mostrando tabela mais como tabelas descritivas, onde a gente simplesmente vai inserir informações para ficarem apresentadas de uma forma mais interessante, mais conveniente. Essas tabelas não são voltadas para cálculo, diferente das planilhas do Excel, certo? A gente até pode ter algumas funções um pouco mais avançadas, como essas aqui, da gente classificar, onde a gente pode, por exemplo, digitar uma lista de nomes e pode classificar isso em ordem alfabética automaticamente. O Word dá essa opção. A fórmula, eu nem tenho certeza o que ele vai dar de opção, mas eu acho que as formas que ele vai dar são mais simples, porque não é o objetivo do Word, certo? Então, no geral, a gente não vai entrar nisso também, mesmo no nosso curso presencial, quem for participar, né, como a Mari já estava, a gente não chega a ver isso, porque não é o foco do Word. No Excel, sim, a gente vai ver as planilhas, e aí sim a gente vai entrar na parte de cálculo. Então, o mais importante aqui é a gente como formatar o nosso documento, no caso, a nossa tabela. Ok, então a gente teve aí basicamente uma hora e pouquinho, onde a gente viu vários recursos do Word aí, de uma forma meio, uma espécie de maratona, certo? Tudo de uma vez. Sei que é bastante coisa, mas o que eu quero que fique claro é que assim, bom, o Word até tem várias opções, diversas funções até avançadas, mas essa que a gente viu hoje, de formatação de fonte, parágrafo, inserção e formatação de tabela e imagem já é o bastante para fazer muita coisa, certo? Então, por exemplo, né, criar um currículo, por exemplo, né, as pessoas sempre, muitas vezes pedem a gente para a gente na ONG, né, como criar um currículo, formatar. As opções que a gente viu hoje já são suficientes para isso. Não são formatações, opções complicadas. Como eu falo, talvez hoje fique um pouco confuso porque a gente viu tudo de uma vez. A questão não é a ferramenta, a questão é como você vai usar, né? Como você vai compor isso. Então, formatar uma tabela, por exemplo, envolve a gente alterar o estilo da borda, alterar a cor do fundo, mas também envolve alterar a fonte do texto, o tamanho da letra, a cor da letra, se a gente quiser, o alinhamento. Então, veja que tudo que a gente viu aqui vai se juntar e a gente vai aplicando, vai formatando o texto, quase que num trabalho artístico, para no final a gente ter um documento bem formatado, bem redigido, bem feitinho. Então, o que eu queria mostrar basicamente era isso, mas agora eu quero abrir, né, para vocês tirarem dúvidas. Então, de repente, vocês já trabalham com Word ou tem algum objetivo específico com Word. Então, se vocês tiverem alguma dúvida específica, a gente pode tentar mostrar aqui agora. Eu só queria mostrar a ferramenta, os principais recursos básicos, para a gente ter uma noção. Alguma coisa? Alguma dúvida? Não, no meu caso, algumas destas coisas eu trabalho um pouco mais, não? O Word e isso. Mas aprendi muita coisa que eu a vezes tinha dúvida, não? Em poner número abaixo, em cima. Mas aí fiquei com uma dúvida. Quer dizer, uma dúvida não, mas que você não. Se não quiser, eh, por exemplo, mudar e pôr dentro de um quadro assim de texto que é possível pôr uma foto aqui dentro também?
dentro da tabela, Dentro da tabela, sim, a gente pode fazer isso, ó. Vamos. mas ela ficaria grandona, não? Aí envolveria a gente tentar formatar para ficar interessante. Ó, aqui, por Tem que exemplo, ó, formatar primeiro. É? eu vou excluir aqui algumas linhas para a gente ter mais espaço, né? Senão vai ficar muito pequeno. Eu vou excluir E essas colunas. dessa pergunta, outra coisa que tem que ver com isso, quando uno traslada a foto, a veces uno no hace un cuadro, ese cuadro que uno hace para pôr a foto dentro, porque ela não fique amplia, ou com este sistema ele mesmo automaticamente faz. No caso, acho que quando a gente inserir a foto na tabela, ela vai aumentar. Vamos testar aqui. Eu vou pegar a foto, no caso, eu vou arrastar. Melhor, eu vou copiar e colar, porque arrastar aqui não está funcionando muito legal. Cliquei com o direito, copiar. Digamos que eu quero inserir aqui nessa célula aqui, certo? Nesse quadradinho aqui. Eu vou clicar nele, colar. Ó, veja que ele aumentou o tamanho da tabela, certo? Ele inseriu a imagem naquela posição e aumentou o tamanho da tabela. Mas agora eu posso alterar as informações da imagem, certo? Posso diminuir o tamanho. Tem as opções de tabela também, né? Eu posso alinhar em posições diferentes. Aqui eu acho que está com uma linha de texto. Eu não sei porque ele tá. Opa! Aqui eu estou arrastando. Então, assim, às vezes a gente fica brigando um pouco com o Word, às vezes ele não entende bem o que a gente quer fazer, mas aí a gente vai alterando conforme necessário, certo? Posso aumentar aqui. Uma forma de mexer no tamanho da tabela é você clicar no meio da linha, ó, que separa uma coluna ou separa uma linha, e aí você arrasta como você quer. Então, aqui, ó, inseri a imagem e coloquei aqui. E agora aqui do lado eu posso ter um texto também, né? É um texto explicativo, por exemplo, sei lá. Tudo bem? Mas, Tabela. não, desculpa, Oi? não que eu perguntava, mas não é necessário, quando uno faz o trabalho, quer dizer, na área de trabalho, normalmente, sem ter nada, não é necessário pôr um quadro de texto para insertar a foto, ou ele mesma, quando chega, se consegue. Você fala se é necessário. Deixa eu ver se eu entendi. Pera, se precisa do quadro para inserir a imagem? Como assim? Se precisa. Não, você pode inserir a imagem fora do quadro mesmo. Aqui, por exemplo, ela está fora da tabela, certo? E ela não fica muito grande, se a dimensão é grandona, não fica grandona assim, que ocupa muito espaço, você tem que depois estar achicando. Aí é basicamente o trabalho da gente. Por exemplo, aqui ela estava maior, certo? Aqui eu diminuí o tamanho dela para ficar. Tá vendo? Eu posso aumentar. Ah, Lembrando entendi. que aqui a gente tem o tamanho da A4, certo? Então sempre a gente ter esse parâmetro para imaginar se isso fosse impresso, para a gente ter uma ideia do tamanho que ela vai ficar, certo? Então, assim, a gente pode ir alterando o tamanho, posição, da forma que ficar conveniente. Às vezes, quando a gente pega uma imagem da internet, por exemplo, às vezes ela está numa resolução muito grande, na hora que a gente cola no Word, ela vai ficar enorme, vai ocupar um espaço enorme. Aí a gente vai diminuindo até ficar num tamanho legal. Lembrando, claro, que assim, diminuir uma imagem é tranquilo. Agora, se você tem uma imagem pequena e quer aumentar, ela vai ficar com uma resolução baixa, vai ficar meio borrada, vai ficar pouco nítida, né? Se tem uma imagem pequena, não tem muito o que fazer. É. Ok? Mais alguma coisa? Ok. Não, só temos que praticar agora. Ah, sim, As é. coisas novas que não aprendeu. Na Suzy, verdade, Mari, alguma coisa? Jesus, Cash. Susi parece que não estou vendo, né? Basicamente, isso que você me ensinou hoje a usar, eu usei bastante, né, para poder fazer meus trabalhos da faculdade. E foi assim que meio que na marra. Meus filhos chegavam para mim e falavam, faz assim, eu fui fazendo. Então, alguma coisa, aliás, muitas coisas eu já sabia. Ah, Eu bacana. eu não entendi bem como é que você colocou essa tabelinha aí. Eu perdi acho que esse passo a passo aí. Como que você colocou Eu essa posso mostrar aqui. tabelinha aí? Ah, Peraí.
Só vou desligar seu microfone por causa do retorno. Opa, ainda estou com retorno. Ah, não, agora não está. Bom, deixa eu tirar essa tabela, fica mais fácil. Excluir tabela, ok. Para inserir uma tabela, a gente vai aqui, ó, no menu inserir, certo? Do lado da página inicial. Então, eu vou clicar nele. A gente tem a opção tabela, quando a gente clica, aparece esse menu, certo? Nessa parte aqui, a gente já pode colocar uma tabela de um tamanho que a gente quer, a gente só marca aqui, mas eu acho mais fácil a gente clicando aqui, ó, inserir tabela, certo? Quando a gente clica aqui, ele vai perguntar para a gente ele vai abrir uma tabela de configuração, na verdade, nossa tabela, certo? O principal que a gente tem que alterar aqui é o número de colunas e linhas que a nossa tabela vai ter, certo? Então, imagine, por exemplo, que eu quero uma tabela com 3 colunas e 5 linhas. Então, alterei essas informações. Apaguei o que estava e redigi uma nova. Quando eu clico OK, vai aparecer uma tabela de... a outra linha ficou aqui embaixo. Eu esqueço que o texto está grande e fica essa coisa esquisita. Eu diminuo o texto de novo. Aí, certo? Então, eu estou com uma tabela de 3 colunas e 5 linhas, certo? E aí, como eu disse, né, quando você clica em uma célula, você pode escrever o que você quiser, ou até mesmo inserir uma imagem, né, como Jesus perguntou, dá para fazer. E também abre aqueles menus lá em cima, ferramentas de tabela, design e layout, onde a gente faz aquelas configurações que eu mostrei para alterar a aparência da tabela, alterar formato e assim por diante. Tem várias opções aqui, não entrei muito mesmo nelas, mas para inserir é isso. Inserir tabela, e aí você coloca o número de linhas e colunas. Maravilha? Perfeito. Então, se não tiver mais dúvida, acho que podemos encerrar. Tudo certo mesmo? Todo, prof. Foi bom. Maravilha. Então, né, como eu disse, foi mais introdutório, né, mas no geral, como a Suzy disse, né, já tinha alguma experiência, o Jesus também, mas é mais para a gente conhecer a ferramenta. Sendo à distância, não tem como muito além disso na prática, certo? O ideal seria eu apresentar, vocês testam, a gente vai tirando as dúvidas, mas fazer isso à distância, eu não digo que é impossível, mas eu acho que é trabalhoso, a gente acabaria perdendo algum tempo e sem ter muito progresso. Então, acho que pelo menos a gente deu uma ideia geral, mostrou alguns recursos. Para quem, né, vai aprendendo sozinha, ou como a Suzy disse, né, que precisou para os trabalhos, foi fazendo na marra, mas eu acho que isso é a forma que muitos de nós aprendemos a lidar com o computador. E como eu disse, né, quem desenvolve esses programas tenta fazer de forma intuitiva, ou seja, que você consiga abrir e ir se guiando. Claro que às vezes apanhando um pouco, errando, às vezes não dá certo, tem que voltar, mas com alguma paciência a gente vai conseguindo fazer o que a gente quer. Mas, claro, quando a gente tem uma aula sobre isso, tem essa oportunidade, ou mesmo pesquisa, né? Na internet hoje tem muito material, seja vídeo, seja apostila, texto, páginas, que vão ensinar a gente a fazer algumas coisas e às vezes facilita a nossa vida saber o caminho certinho e mais fácil de fazer essas funções. Então, assim que acabar a aula aqui, eu mando para vocês os links que eu peguei, que são mais voltados para concurso, certo? Eles não são materiais muito bons para eu quero aprender a fazer alguma coisa específica no Word, né, para a prática. Tem algumas coisas sim, claro, mas o foco deles é em questões que caem em concurso. Então, como eu disse, é questões como tecla de atalho, o caminho exato para fazer Bom. algumas coisas, que na prática até ajuda, sim, mas é mais porque cai em concurso. Mas se a gente pesquisar na internet, também tem muito material bacana. Beleza? Podemos encerrar então? Tá, tá, tá. Obrigado. Tchau, Pedro. Tchau, Suzy. Até logo. Tchau, Jesus. Tchau. Pedro, boa noite, obrigado. Viu? Boa noite a todos, boa noite, Jesus, Boa noite. Mari, boa noite. Boa noite a todos. E até a Fica com próxima aula. Deus. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau. Tchau.